eu vou lançar algumas pedras, assim, algumas coisas. Se a gente vai... Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu acho fundamental vocês... Eu acho que o aspecto mais importante de todos, nesta reunião, é o fato que a vocês é incumbida a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus dos necessitados. Acho essa uma conquista atípica num sistema capitalista neoliberal. Ter uma instituição do Estado que tem de defender os necessitados e tem de dar orientação jurídica para que eles ganhem os seus direitos. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante da democracia. Vou dizer por quê. Porque eu acho que a democracia tem duas dimensões. Tem uma dimensão que a gente podia chamar de democracia liberal. É aquela dimensão do direito de eleger e ser eleito, do direito de greve, do direito de opinião, do direito de organização. Agora, tem uma outra dimensão da democracia que, para mim, é a parte da soberania popular. O fato que o poder teria de emanar da representação do povo. O que ocorre na história é que essas duas, principalmente nos últimos tempos, que esses dois aspectos são separados. Você tem mais uma democracia liberal e a parte da soberania popular e da representação dos direitos do povo. E nela tem um conteúdo fundamental, que é a igualdade. Na outra, o conteúdo fundamental é a liberdade. Mas a questão da igualdade, que é a questão da soberania popular, geralmente, principalmente nos regimes neoliberais, ela é minimizada. E aqui no Brasil, nós tivemos um processo recente que deságua em 2016, começa um pouco antes, mas deságua em 2016, de corrosão também da democracia, tanto a questão do aspecto da igualdade, como também uma corrosão da democracia no aspecto dos direitos fundamentais de representação e da separação dos poderes, do aspecto liberal da democracia. E isso começa com um processo. Esse processo é o impeachment de 2016. O impeachment de 2016 ele abre o golpe. E golpe é um processo, ele não se esgota no momento do impeachment. Ele é um processo. E ele ocorre por quê? Ele ocorre porque, por 4 eleições consecutivas, nós tínhamos derrotado o projeto neoliberal, que é este que o Bolsonaro está implantando junto com o Temer, que o Temer começou implantando, do teto dos gastos, e o Bolsonaro continua. Nós bloqueamos a pauta neoliberal. E, a partir de um determinado momento, um setor das classes dominantes, um setor financiarizado, que não só os bancos, mas o fato de que hoje toda grande empresa tem um banco dentro dela, seja ela do setor agrícola, seja ela do setor industrial, do setor de serviços. Além disso, participou desse processo a representação, a chamada direita neoliberal. E participou também desse processo segmentos do Judiciário e do Ministério Público. E, obviamente, eu já falei, a representação da direita neoliberal, que são os partidos políticos, PSDB, o PMDB, o DEM, e o resto foi na onda, né? Foi junto. Esse é um aspecto. Eu quero destacar aqui, porque também tem
o grupo das defensoras, que, mesmo eu tendo levado o golpe pelo fato de que eu representava um projeto, toda a semântica, toda a sintaxe, a linguagem do golpe era misógina. Porque, para mim, a misoginia ela é eminentemente eu vou falar, uma repressão, no sentido amplo da palavra, pelo fato da mulher sair do domínio privado e ir para o domínio público, principalmente quando ela disputa qualquer instância de poder, seja os micropoderes que há na sociedade, seja os maiores poderes. O que usaram contra mim foi o discurso misógino. Então, esse discurso ele tenta caracterizar a mulher desempenhando certos papéis. Por exemplo, eu era uma mulher, se vocês lembram bem, eu era uma mulher dura. Ela é uma mulher dura, insensível. O homem seria tratado como uma pessoa firme. Mulher é dura. Agora, como ninguém aí tem nenhum compromisso com a lógica interna das acusações, além disso, eu era frágil. O homem seria sensível. Eu era uma obcecada, obsessiva, compulsiva por trabalho. O homem seria uma pessoa ativa, trabalhadora, etc. Mas isso, vamos dizer, é o senso comum. Na verdade, a manifestação misógina ela precisou da mídia, da grande mídia, da mídia monopolista. É a mídia monopolista que cria esse componente misógino no discurso. Mas a base do discurso ideológico não é essa, não é só a misoginia. A misoginia ocupa, por minha causa, um papel central. Eu sou a primeira mulher presidente da República. Além da misoginia, você tem todas aquelas exigências desse processo, que é, por exemplo, a criminalização da política. O discurso de ódio, o incentivo à violência e à intolerância. Então, eu quero dar esse arcabouço do ato inicial, que é um ato que utiliza a criminalização da gestão da coisa pública. Aquela história, né, das pedaladas fiscais, que, olhadas de hoje, são completamente ridículas, porque todos os presidentes antes de mim praticaram, e, no caso do Banco do Brasil, eu sequer tinha participação. Aliás, isso foi observado pelo Senado, né? Esse processo ele vai desaguar, ele vai ter consequências, que é a erosão da democracia no Brasil. Se você pode fazer uma imagem que, quando há a ditadura militar, porque houve uma grande discussão se havia ou não se havia golpe, quando há o processo de ditadura militar, tanque na rua, e todos os processos de ditadura que nós conhecemos, que nós vivemos 21 anos, nós sabemos que é um fechamento generalizado, fecha o Congresso, fecha o Supremo, perdas totais de direito, de organização, de expressão, né? Há uma generalizada fechamento. Esse novo tipo de golpe, que faz parte da guerra híbrida, que faz parte do que se chama hoje usar os outros meios que não são aqueles repressivos abertos, mas usar, por exemplo, as leis, usar a criminalização de elementos legais e formalmente constituir, né, e buscar a derrubada. Pode ser por meio do parlamento, do sistema judiciário, e pode ser também, como no nosso caso, foi a Lava Jato. Esse processo, né, ele tem um objetivo claro, que é implantar uma agenda neoliberal. E a primeira coisa, as duas primeiras coisas que eles fazem são, teto dos gastos. O teto dos gastos
é talvez a coisa mais grave feita no Brasil nesse período. Por quê? Porque ela pega o orçamento o gasto federal, e por 20 anos eles congelam no que se refere à saúde e educação, à inflação, e o resto pode cair abaixo da inflação, inclusive. Ou seja, num país com o grau de desigualdade que tem o Brasil, fazer isso simplesmente é retirar o povo do orçamento por 20 anos. E por 20 anos, tirar também todos os cidadãos e cidadãs da decisão. Ou seja, numa eleição, você vota o quê? Você vota onde vão gastar, qual é a sua proposta e como é que ela se dá. Eles por 20 anos, congelam isso. O que eles querem com isso? Em havendo qualquer possibilidade de alternância de poder, eles querem que os instrumentos usados pelos governos, mesmo que sejam governos de oposição, sejam os neoliberais. Talvez, por isso que eu digo que isso vamos dizer o seguinte, a máquina maldita está no teto dos gastos. É isso que explica que não tem oxigênio, que não tem UTI suficiente, que não tem nenhuma importância providenciar as condições de enfrentamento da pandemia. Por isso, um país que foi conhecido por fazer vacina de sarampo, enfim, fazia tudo quanto é tipo de vacina, tá? Se encontra de mãos amarradas diante dessa pandemia. Mas, como eu estava dizendo, um golpe é um processo. O segundo ato é interditar o presidente Lula. Para isso, criminalizam o PT, criminalizam o presidente Lula, e aí não interessa provas, basta as convicções. E condenam o Lula, e hoje o próprio Supremo reconheceu, como todos nós sabemos e acompanhamos. Então, condenaram o inocente para impedir, porque sabiam que o PT resistiria e que o Lula seria uma alternativa de poder concreta. Então, não bastava tirar o Lula da eleição, impediram o Lula de falar. Então, mesmo assim, o PT consegue a segunda representação. Mas há um efeito indireto nessa história que não estava previsto, que foi um tiro no pé da direita, da centro-direita e da direita neoliberal, que foi seu próprio extermínio como alternativa de poder. E isso fica claro quando o Alckmin, que tinha sido um adversário nosso, com uma razoável representação, tem só 4% na eleição de 2018. E aí, o que acontece? Tiro no pé da direita e da centro-direita. Por isso que eles ficam procurando, né, eles ficam procurando com uma vela um candidato do centro. Porque o centro foi inviabilizado pela criminalização da política. Foi um efeito, vamos dizer assim, né, um efeito indireto da criminalização da política e da perseguição ao PT. E também da participação, vamos dizer assim, da sedução golpista dos partidos representativos da direita neoliberal. A sedução foi participar no governo Temer. E a participação no governo Temer leva a essa erosão deles. E a gravidade disso é que abre, no campo da direita, o espaço para a ultradireita, para a direita radicalizada, para a direita que tem a herança fascista e a herança da ditadura militar do nosso país, porque o nosso país tem duas tradições quando se trata da questão de você pensar o que é esse governo. Nós temos duas tradições. Uma tradição que vem do integralismo, com Plínio Salgado, e implica, ela é um produto, né, da Guerra Fria, do anticomunismo,
E a outra tradição, também produto da Guerra Fria, foram as ditaduras militares latino-americanas. Ambas estruturadas na base de uma visão anticomunista, no sentido de um inimigo interno. É interessante notar que, em vários momentos, na ditadura militar, houve um certo projeto nacional. Exemplo, o Médici, que não se atrelava diretamente aos Estados Unidos. O Médici, por exemplo, quando negocia todo o projeto nuclear. Isso não implica que eles não sejam, de um lado, extremamente repressivos. Eles autorizam, o Médici autoriza as mortes. Perguntado, podemos continuar matando? Respondeu, sim. Mas é interessante porque está aí a raiz dupla dos estados de exceção no Brasil. Não estou dizendo que esse estado de exceção atual, esse estado que corrói a democracia, é uma cópia desses dois, sem alterações. Depois nós chegamos lá. A segunda etapa do golpe, então, é a interdição do presidente Lula. Assim como na ditadura militar, você teve 64 e tem o AI-5 em 68. Depois tem o outro fechamento na época do Garrastazu Médici e tem a fase de redemocratização lenta, gradual e restrita. Então, esse processo, no nosso caso agora, resulta na inviabilização do presidente Lula, porque ele fica preso 580 dias. Não há uma figura alternativa e o Bolsonaro assume. Quem é e por que é o Bolsonaro? Que é a terceira etapa do golpe. O Bolsonaro é fruto e produto de uma aliança estranha entre o neoliberalismo, estranha, entre aspas, entre o neoliberalismo e o neofascismo. Porque o Bolsonaro é produto mais da tradição neofascista do que ele é essa mistura, em parte. E ele representa, de uma forma muito clara, essa visão dos neoliberais que querem fazer as reformas que não estavam feitas, como reforma trabalhista previdenciária, desregulamentação do meio ambiente, etc., e venda de estatais. O que eles estão fazendo com a Petrobras é praticamente o esquartejamento da Petrobras, destruindo por dentro a Petrobras. O que eles fizeram com a Embraer, o que eles pretendem fazer, se deixarmos, com as demais empresas públicas. Até porque o pagamento desta aliança neofascista com o neoliberalismo são as reformas. Eles pagam a aliança com a reforma. Eles têm de entregar as reformas. Bom, e tudo isso significa um nível de atraso em relação a tudo que foi conquistado. Então, não é só isto que ocorre, não é só a reforma trabalhista, a destruição dos sindicatos, o trabalho precário, e o trabalho intermitente, o precariado que se instaura. Não é só isso, mas é também fim do Minha Casa Minha Vida, fim de todos os programas fundamentais, por exemplo, o Bolsa Família como uma concepção. O Bolsa Família como uma concepção, ele significava um complemento à renda que as pessoas ganhavam, eles não substituíam a renda. Agora, numa crise dessas, a renda emergencial é outra coisa. Mas eu queria dizer, por exemplo, todo o trabalho que nós tivemos com a agricultura familiar, que eles
né, essa inflação nos preços dos alimentos é porque sequer fizeram estoques reguladores de nenhum dos alimentos. Essa abertura, essa transformação do preço dos combustíveis em preços dirigidos pelo mercado internacional e que leva o gás de cozinha ao preço que tem, é fruto dessa visão neoliberal. E, sobretudo, o meio ambiente também. Eles abriram o meio ambiente. Esse rapaz, que é o atual ministro, o Salles é uma manifestação de um processo que significa o seguinte: a destruição da proteção, do equilíbrio que tem de ter nesse país entre impedir desmatamento, impedir destruição de biomas, impedir o uso de agrotóxico em proporções absurdas, né? Impedir que você tenha a desregulamentação da área ambiental através da extinção da fiscalização, a erosão das agências reguladoras. E você tem também toda a política externa. A política externa é algo absurdo de atrelamento aos interesses. Não é só do Trump, né? É de um arco determinado, que é o chamado Estado Profundo, Deep State americano. É o desconhecimento da importância dos órgãos da América Latina, como o Mercosul, o Unasul, o CELAC. É aceitar que a OEA tenha a orientação clara dada pelo governo americano. É uma posição em relação ao Acordo de Paris, que nós somos um dos principais países estruturadores do Acordo de Paris, acabar com o Acordo de Paris, literalmente, no Brasil. É esse desprezo pela relação que nós tínhamos com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul. Então, tudo isso modela esse momento em que sobe o Bolsonaro nessa aliança, que é fascista e neoliberal. É verdade que eles supunham que moderariam o Bolsonaro, que tutelariam o Bolsonaro. Acontece que não, né? O fascismo, nessa forma também não tem o chip da moderação. Não tem chip da moderação. Tem aquela estratégia de avanço sucessivo, sempre essa estratégia. E aí nós chegamos na pandemia, que é, para mim, a quarta fase. Porque o enfrentamento da pandemia implica iminentemente numa visão, para mim, neofascista. O que é grave na pandemia é a avaliação de que é possível tratar a pandemia através do princípio da contaminação de rebanho. O que significa contaminação de rebanho? Que você aceita um certo nível de mortes para garantir que haja uma vacinação por contágio do vírus, pela nossa capacidade de reagir ao vírus. Então, de uma certa forma, tem a tradicional culto à morte, o tradicional culto ao extermínio. Essa contaminação do rebanho é só ela que pode explicar a não compra de vacinas, a absurda reação diante da questão dos oxigênios, o fato que desmonta hospitais de campanha, o fim da expansão de leitos de UTI. E justamente isso, esse desprezo pela ciência e pelo fato de que esse país foi conhecido por ter uma estrutura na área de saúde. Primeiro, o SUS, que é a principal estrutura da área de saúde, mas também a capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico que essa área tinha. E os grandes laboratórios estão aí, o Butantan, a Fiocruz. Por quê? Se nós conseguíamos fazer
vacinas. Por que, se nós conseguimos fazer em 3 meses, nós vacinávamos 86 milhões de pessoas? Por quê? E, principalmente, porque se nós temos 2,7% da população, nós temos 12% das mortes. 2,7% da população, 12% das mortes. Não estou dizendo que não ia ter mortes. Ia ter mortes. O que eu estou dizendo é que tem um nível de mortes que significa genocídio no seguinte sentido de genocídio. Vou deixar bem claro qual é o que eu acho que é o sentido correto e o que a humanidade sempre tratou como tal. É a morte massiva de seres humanos que não precisariam de estar mortos, porque a morte deles deve-se a políticas deliberadas que permitiram esta mortandade. Agora, eu quero destacar o seguinte: não é só o neofascismo responsável por essa catástrofe, é também o neoliberalismo. Se hoje nós temos esse grau de desemprego, de subocupação, de trabalho precário, e também esse país que em 2014 saiu do mapa da fome, hoje tem 116 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Leve, moderado ou grave. Leve é quando tem falta de proteína ou não tem uma das refeições. Moderada tem mais de duas refeições faltantes. E a grave, que é a fome. A grave, que é a fome, chegou a 19 milhões de pessoas. Então, nós temos hoje uma combinação que junta a política neoliberal de controle de gastos com a política neofascista de contaminação do rebanho, e isso é igual à política genocida. Mas tudo na vida tem vamos dizer, tudo na vida tem o seu contraditório. E eu acho que o nosso contraditório é o processo de crescente percepção de que não está certo o que está acontecendo pela população. De um lado, esse descontentamento que começa a aparecer em proporções significativas. De um lado, isso. De outro lado, eu acho que, por vários motivos, entre os quais eu acho que tanto a Operação Spoofing como a Vaza Jato explicam por que o Supremo um dia acordou de manhã e resolveu que, de fato, né, o que nós falávamos durante 3 anos era verdade. Que o presidente Lula estava sendo julgado não estava sendo julgado pelo juiz natural, que havia uma incompetência de jurisdição. Isso, 1. E 2, que ele era suspeito. E ele era tão suspeito que só o fato deles terem grampeado aquela conversa minha com o Lula e vendido a versão de que se tratava de uma tentativa de proteger e impedir que o Lula fosse julgado, se fosse assim, como explicar que ele vai e se entrega? Porque ele sabia que a única condição para ele afirmar a sua inocência era não fugir da polícia, que era tudo da polícia e da justiça, que era tudo o que eles queriam que ele fizesse. Então, nós chegamos a um ponto no Brasil em que eu acho que as duas, a Vaza Jato e a Spoofing, deixam muito claro uma coisa. O processo da Lava Jato foi um processo que corroeu a democracia, porque vocês vejam que ela não só criminalizou partidos, mas ela tentava criminalizar juízes do Supremo, juízes do STJ. E mais, ela deixa a nu
também a participação da mídia como quarta instância da justiça, porque era na mídia que nós éramos condenados, julgados, sem direito do contraditório. Direito de defesa e devido processo legal foi algo desconhecido nesse período. Então, o que acontece? Aí, de manhã, um dia, né, o pessoal chega e fala, não, então está errado. Né? E depois dele passar 580 dias na prisão, né, e um dia isso vai ter de ser julgado e responsabilizado alguém, porque senão é uma verdadeira lambança. Né? Não é possível uma coisa dessas. Não é possível que o presidente Lula tenha passado 580 dias na prisão, a não ser para que o Sérgio Moro desse numa bandeja a cabeça dele e levasse em troca o Ministério da Justiça. Bom, mas o que é fundamental com essa decisão sobre Lula? É que passa a ter, no campo popular, uma alternativa de poder. É isso que é uma alteração na conjuntura que estava dada. E passa, então, a ficar claro que tem alternativas a isso que está aí. Mas nós temos um problema sério, mesmo assim. Qual é o problema sério? É que eu não acredito em nenhum processo de transformação, eu não acredito em nenhum processo que leve à vitória da reconstrução do Brasil que não passe pelas ruas, não passe pelas organizações populares, não passe pelas reivindicações dos diferentes segmentos sociais, não passe por todos esses segmentos tendo voz. Voz e organização. Eu não acredito que possa acontecer uma coisa dessas sem democracia, sem ampliação da democracia. Por quê? Porque nos últimos anos, desde o processo da ditadura militar, o nosso problema nunca foi excesso de democracia, foi falta. Quando se mitiga a democracia, se mitiga os processos populares. A transformação do nosso país precisa do fim da pandemia. Por isso, no meio do nosso caminho, tem um momento emergencial, que é vacina para todos, auxílio emergencial de no mínimo R$600, fim dos tetos do gasto, defesa da soberania e da democracia, e, obviamente, fora Bolsonaro. Mas eu acho importante nós entendermos que esse é um processo difícil. Esse é um processo que nós teremos de ter uma participação efetiva dos cidadãos e das cidadãs desse país, porque nós estamos diante de um processo complexo. Acho que nós vamos ter de tratar a questão da mídia no Brasil, que nós vamos ter de tratar da questão dos bancos no Brasil e que nós vamos ter de tratar do seguinte fato: tem um partido militar e um movimento fascista hoje no poder. Para garantir o quê? Para garantir o governo que seja fundamentalmente destinado para os grupos, para a burguesia, a grande burguesia financeirizada, em todas as áreas. Agronegócio, indústria e serviço. Esses dois estão sob essas, eles praticam, ou seja, eles viabilizam esse processo. Agora, vamos lembrar que o Partido Militar ele controla hoje a máquina, a burocracia, o aparelho burocrático do Estado. É ele que controla. Vamos lembrar que esse controle tem 6.000 e poucos militares nas maiores instâncias de poder, nas estatais, nas agências e nos ministérios. Parece que tem 11.000 cargos em comissão. Não há processo de fortalecimento da democracia em nenhum país do mundo que não passe necessariamente pela clara distinção entre governo civil e instituição militar.
Governo civil é uma coisa, instituição militar é outra. E ela está subordinada ao governo civil. Esse é o princípio mínimo da democracia. Vocês veem que há diferenças, mesmo com todas as falhas visíveis, né, da democracia americana, quando aquele militar, que era chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, participa com o Trump num ato, ele é obrigado, uma semana depois, a pedir desculpas à nação. Aqui, nós vamos ter o mesmo tipo de processo. Eu queria, além disso, dizer uma coisa. Para nós, a soberania não é só empresas estatais, não. A soberania no Brasil, pelo fato de nós termos 300 anos de escravidão, 300 anos de escravidão, ela passa pela formação da nossa nacionalidade. E a nossa nacionalidade tem a ver com o nosso povo. E nosso povo tem cor. Nosso povo é negro, preto, pardo, mestiço, indígena. É isso que o nosso povo é. Então, ele tem etnia. Então, nós temos de afirmar a questão da a luta antirracista não é identitária coisíssima nenhuma no Brasil. A luta antirracista no Brasil, ela compõe a nossa, tanto a nossa afirmação de soberania, como a luta popular e social desse país. A mesma coisa com as mulheres, porque quem era o objeto mais desqualificado na escravidão? A mulher. Porque, além de ser meio de trabalho, era meio de reprodução e meio sexual. Então, a questão de gênero também tem um componente herdado da escravidão no Brasil. E eu quero dizer uma coisa para vocês, assim, encerrando em definitivo. Não tem como fazer política social no Brasil. Não tem como fazer política social no Brasil sem que você perceba que a questão da desigualdade no Brasil, ela tem raça, ela tem sexo, ela tem idade. E ela tem renda. São os pobres, as crianças e os jovens. Agora os velhinhos também estão entrando nessa, porque antes tinha uma rede de proteção social que era dada pela aposentadoria e mesmo pelo BPC. Agora eles corroeram essa rede, então os velhinhos voltaram a entrar. Porque antes você tinha essa desigualdade. Quando você fazia o mapa da desigualdade, quem aparecia com menor renda era criança e jovem. Por isso, o Bolsa Família era para a família jovem. Mulher, negro, mulher, pobre, negro e mulher. No nosso país, indígena, ou seja, todos esses que vocês defendem, os despossuídos que vocês são avós, e que o PT também quer ser avós. Porque essa voz é fundamental que seja ouvida. Essa voz é imprescindível que apareça. E você não tem como fazer política social no Brasil se você não começar por eles. Não tem. A única coisa que nós podemos dizer, porque todo mundo erra na vida, mas uma coisa nós temos certeza que nós não erramos, porque nós botamos o DNA e as impressões digitais em qualquer das políticas, nós botamos os mais pobres. Quero falar para vocês, por exemplo, mais médico. Nós cruzamos o mapa da pobreza com a falta de médico, e foi para lá que foi os médicos. Sabe aonde, gente? Sabe aonde? Eu jurava para o ministro Padilha que devia ser no interior, na Amazônia. Não, estava eu enganadérrima. Sabe aonde? Nas capitais, nas regiões metropolitanas das principais cidades brasileiras. São Paulo era onde tinha. Por quê? Porque tem concentração populacional. E concentração populacional no Brasil significa imensa desigualdade. Pobre não tem médico, rico tem. Então, finalizando,
pessoal, é isso. E espero que vocês continuem fazendo o trabalho de vocês. A Porque luta vocês são continua, companheira. um dos melhores produtos da Constituinte de 88. Da presidenta, obrigada pelas suas palavras no dia de hoje. Maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisa. A gente preparou umas perguntas escritas, mas tem duas pessoas que a gente queria chamar. Uma é seu amigo Rômulo e a outra é a Rosane Reis, que é uma defensora pública. Que eu amo. A Rosane é uma inspiração para a gente também, porque muito. Se hoje eu falo que eu sou feminista, foi por causa dela. Foi minha professora e influenciou gerações e gerações de defensoras públicas, não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil inteiro. E eu falo que é uma feminista. Abre o olho com a misoginia, viu? Porque sobra para vocês. A gente abre. Aí eu queria chamar, ela está por aí? Cadê ela? Estou aqui. Para falar? Aí, ó, com a palavra Rosane. Presidenta Dilma, querida, é um prazer enorme reencontrá-la neste espaço virtual, formado por colegas, sem medo de serem felizes, sem medo de lutar, comprometidos com políticas de justiça construídas para enfrentar as desigualdades interligadas, essas desigualdades que a senhora acaba de destacar, e são tantas outras, né? Porque se formos sofisticar a democracia, chegaremos a um montão de desigualdades, né? Presidenta Dilma, próximo mês de julho, completam 5 anos da realização do Tribunal Internacional pela Democracia. Naquela ocasião, quando os participantes do tribunal foram até o Palácio da Alvorada para lhe entregar a sentença, tivemos a oportunidade de comentar alguns ataques que sofria no curso do golpe. Eu me lembro que eu fiquei em choros, em prantos, e a senhora me consolando ao final. Dentre os que se encontram, dentre eles, né, como nós mencionamos naquela ocasião, os que se encontram na órbita do patriarcado. Sim, senhora. Esses rememorados há pouco pela senhora. Bom, nesse contexto, revisito uma cena impagável, ocorrida no dia da posse do primeiro mandato, e eu fiz essa referência naquela reunião. Eu me refiro objetivamente ao desfile em carro aberto que a senhora realizou em companhia de sua filha Paula, a mulher altiva, acompanhada de sua filha. A senhora presidenta, que chegava para cumprir o ritual protocolar com sucessivas cerimônias, trazia um legado extraordinário. Luta contra o regime ditatorial, aplaudida gestora governamental de políticas para a promoção de justiça social e vivência de mulher. A mulher ao lado da filha. O privado é político. Pois bem, a senhora atribui àquele momento o ato inaugural de desafio ao patriarcado que viria a impactar o seu governo, tanto no lado positivo, de políticas para as mulheres, como no negativo, traduzido pela violência política de gênero, sofrida em escalas distintas durante os 2 mandatos, e encaminho uma segunda pergunta, uma pergunta bônus. A senhora já teria refletido a respeito do fato de que, sobre o transcurso do golpe, 3 mulheres cineastas se mobilizaram para a produção de filmes que resultaram excepcionais, como O Processo, Maria Augusta Ramos, Democracia em Vertigem, Petra Costa, e Alvorada, Ana Mui Laerte, que, aliás, traz uma cena daquela reunião, uma tomada de cena com a senhora de costas e o grupo reunido à sua frente. Um cartaz belíssimo do Alvorada. Em que medida, presidenta, as mulheres organizadas, mobilizadas, lhe alcançaram na política com afeto?
E como a senhora vislumbra o futuro com mais mulheres no poder? Muito obrigada, presidenta Dilma. Muito obrigada por essa existência na política, por ter inaugurado, né, aqui no Brasil esta possibilidade, né, de mulheres ocuparem a presidência da República. Muito obrigada, presidenta. Olha, Rosane, primeiro, a sua pergunta é uma fala muito bem feita, né? Muito bem estruturada. Eu acredito, sabe, Rosane, que o fato de não ser eu e um damo, o primeiro damo, e ser eu e a minha filha, porque a vida foi extremamente, vamos dizer, feminista comigo. Eu não tive filho, eu tive filha. E sou muito feliz porque agora tenho 2 netos. Gosto muito de ter netos. Mas, naquele momento, aquela imagem é uma imagem muito pouco patriarcal. E você sabe que imagem tem um efeito ideológico sobre o senso comum muito forte. Era tão forte este fato de que era uma mulher acompanhada de uma outra mulher, que eu fui num país, e porque sou ex-presidente da República, não vou falar que país, mas era um país que tinha uma estrutura patriarcal, e aí, em cima da estrutura patriarcal, tinha uma série de restrições à mulher. E a senhora do primeiro-ministro, que depois virou presidente, ela estava felicíssima de me ver. Ela sabia tudo que eu tinha dito na ONU, todos os meus discursos. O que é isso? Isso é o fato de que eu tenho perfeita consciência que eu representei algo fundamental no imaginário político e cultural. Ou seja, é possível uma mulher ser presidenta da República. E você sabe, eu estava pensando hoje, nós estamos no momento que as pessoas se recusam a enfrentar uma CPI. Eu enfrentei o Senado. Por que eu enfrentei o Senado? Porque eu tive o hábito, pela vida que eu tive, de enfrentar situações adversas. E essa, vou te dizer, era das menos adversas, porque eu tinha clareza, né, da minha situação. E como eu disse uma vez em outro enfrentamento no Senado, quando perguntaram se eu tinha mentido, me acusaram de mentir na ditadura, e eu disse que na ditadura se mente e na democracia se fala a verdade. Quem não fala a verdade na democracia não tem compromisso com a democracia. Agora, eu não tenho o menor compromisso com a ditadura, né, para falar a verdade para torturadores e para quem quer que seja que representasse o poder ditatorial naquela circunstância. Então, o que eu acho que é? Primeiro, eu acho que é o papel simbólico que se tem quando se exerce a presidência da República, né? O papel simbólico. E aí, sim, aí tem um componente antipatriarcal que eu acho que ele é mais profundo do que o que se passa, você entende, na cena aberta, né? Ele tem raízes mais profundas, que provoca aquele ódio recôndito, aquela sensação recôndita de que você tem de atacar. Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu acho que dizer que o caminho político das mulheres é possível é fundamental. Que as mulheres são capazes. Não é que terá de ter mulher, não é só isso. É que mulher é capaz. E por isso, como eu sabia que as mulheres eram capazes, porque eu fui ministra-chefe da Casa Civil por um tempo grande dentro do governo do presidente Lula, eu tive condições de selecionar para os principais cargos algumas mulheres, porque eram extremamente competentes,
como a chefia da Casa Civil, que era Grace Hoffmann, como, por exemplo, a presidência da Petrobras, que era a Graça Foster, como a Miriam Belchior, que era ministra do Planejamento e depois presidente da Caixa, como a Tereza Campelo, que foi a melhor ministra da desigualdade, contra a desigualdade e pela inclusão social. Enfim, tantas outras. Eu estou lembrando aqui também como Viva mulher, Nilceia Freire! no exercício da mulher, né, como mulher, da Leonora, e estou lembrando da Ideli e das mulheres. A Ideli foi articuladora, né, representava Enfim, eu tive mulheres no exercício do governo, não foi eu sozinha lá. Eu tive um governo que dava importância para as mulheres. Eu tenho muito orgulho da lei do feminicídio, completando a do Lula, que foi tão importante, que foi a Lei Maria da Penha. Né? Aliás, o Lula é um feminista, viu? Porque de quem é a ideia de que o Bolsa Família tem de ir para a mulher é do Lula. Por quê? O Lula dizia o seguinte: a experiência que eu tive na minha família, minha mãe não deixava filho passar fome, ela passava. Se tivesse alguém passar, era minha mãe que passava, como acontece com muita gente. Mas o que eu quero dizer é que eu também tive muitos companheiros homens, porque também esses companheiros foram capazes de assumir, né, um governo que tinha na presidência uma mulher. E eles foram também essenciais, né, fundamentais no meu governo. E, como eu te disse, eu acho que não tem como fazer política social. Por um processo, você disse, o pessoal é político. Eminentemente, as famílias brasileiras as mulheres têm um componente dentro das famílias brasileiras, e eu acho que é de qualquer família no mundo, que tem ela tem um sentido. Ela tem o sentido de como que ela garante a sobrevivência dos seus nesse cenário. É essa visão da mulher que garante a sobrevivência dos seus nesse cenário que pode permitir que ela... Por que a mulher aproveita... Você sabe, olha aqui, Pronatec, que era formação técnica. Quem é que ia? Você sabe quem é que ia? Dominantemente? Tipo 52% mulher. Olha o acesso à bolsa. Olha o acesso às universidades. Olha o acesso às escolas técnicas. É o seguinte, há uma profusão de mulheres no sentido de buscar melhorar suas condições. Então, também respeita-se isso muito. Agora, eu quero te dizer, sobretudo, que eu acredito que esse é um processo. Né? No meu discurso, eu agradeci as mulheres, no meu discurso de saída, eu agradeci as mulheres que tiveram um papel importante na luta contra o impeachment, né? Foram extremamente solidárias e naquela questão bem de me cobrir de flores. Me cobriram de flores, porque era proibido, elas cobriram de flores num ato político. Era proibido comprar flores para o Palácio do Alvorada. Fizeram essa mesquinharia, porque eles põem flores nos palácios. Aí, eu nunca, não dá tempo, sabe, de você perceber que põem flores. Eu só percebi que punham flores nos palácios quando eles comunicaram que não ia ter flores. Aí eu vi que eles estavam tirando as flores. Sabe o que as mulheres fizeram? Entregavam flores na porta do Alvorada. Então, uma imensidão de flores. Então, eu agradeço tudo isso. E tenho noção de que é muito importante que as mulheres ocupem posições de poder. Porque eu não acredito em democracia que não tiver essa capacidade de, sabe, de vários níveis de participação garantidos. Não que você só tenha de ter presidente mulher, não é isso, não. Também é uma distorção, né? Mas que uma só também é demais, né? Também, durante todo esse tempo, uma só é demais.
Os nossos 500 anos só tem uma. Nós não podemos aceitar isso. Na Defensoria aqui do Rio de Janeiro também, a gente nunca teve uma defensora geral. Mas, enfim, a gente vai estar na luta para isso. Agora... É bom você se avivar. Se candidata aí, Renata. Aqui no Rio Grande do Sul tem um ditado, viu? Não está morto quem peleia. Diz uma ovelha no meio de 50 cachorros. Cara, eu não posso nem pensar nisso, porque eu sou muito PT. Posso fazer uma ressalva, Renata? Presidenta, aqui no Rio Grande do Sul teve a nossa primeira defensora pública geral do Estado, foi uma mulher negra chamada Cleomir de Oliveira Carrão. A Cleomir Carrão? Foi a nossa primeira, uma mulher negra, a primeira presidenta, defensora geral do Estado aqui. Nossa grande honra, amada, já falecida Cleomir de Oliveira Carrão. Eu sei que a presidenta conheceu ela também, né? Gente, que lindo, eu adoro o RS, cara, terra de Getúlio. O Rômulo está aí? O Rômulo que agora quer... Não está morto quem peleia, viu? Diz uma ovelha no meio de 50 cachorros. Tá, não vou esquecer. Rômulo, contigo agora. Presidenta, boa noite. Aqui, recuperando o fôlego da emoção. Estou aqui como... Não costumo também ficar nervoso, mas hoje, em especial, eu estou também. Mas, enfim, queria aproveitar, eu concordo demais com a fala da presidenta sobre essa tutela militar que a democracia está sofrendo, né? Não só no Brasil, mas a gente tem notícias também num contexto internacional de algo parecido, algo análogo. E a minha pergunta é um pouco tentando olhar para o futuro, né? Ouvir a opinião da presidenta sobre... eu acho que esses setores que apoiaram o golpe em 2016 vão ainda resistir demais a devolver a eleição presidencial uma só depois, né? Acho que a gente vai ter reações dentro das instituições de justiça. Acho que os órgãos de controle que prenderam Lula, as pessoas que fizeram tudo que fizeram para impedir que ele fosse candidato, não acho que elas vão assistir essa onda que começa a se formar em torno do presidente sem tentar nada. Com todos aqueles setores, né, que apoiaram da centro-direita, a extrema-direita eu não conto, mas vamos pensar ali, centro-direita, direita e centro-esquerda, com quem será que vai dar para confiar, para a gente caminhar? Qual é a construção possível em torno do presidente Lula? A gente tem visto declarações de candidatos que, em tese, são do campo também, fazendo críticas pessoais ao presidente Lula, isso preocupa a todos nós. Com quem a presidenta, como é que a presidenta enxerga esse jogo, esse xadrez político eleitoral para o ano que vem? A presidenta começou, acho que tocou esse assunto falando da necessidade de passar pela construção popular, mas queria ouvir o olhar da presidenta para esse amanhã, para esse ano que vem, que promete ser turbulento. A gente tem tutela militar, setores que não vão ceder a essa volta da esquerda ao poder facilmente, né? Isso dentro do sistema de justiça, e acho que aí vem a grande participação da Defensoria, né? Nós, como membros, né, desse sistema de justiça, como é que a gente pode olhar essa luta, como é que a gente pode caminhar nela? Queria ouvir como é que a presidenta pensa esse nosso futuro político. Olha, eu vou te dizer, eu acho que não existe solução mágica, nem nenhuma, vamos dizer, nenhuma ação conspirativa por cima que resolva esse problema. Não acredito nisso. Mesmo quando você pensa o que ocorreu na transição da ditadura para a democracia, você vai ver que houve um imenso movimento de massas. E houve uma mobilização, e essa mobilização ela foi tanto horizontal como ela se verticalizou também. Os diferentes segmentos, né, do aparelho de Estado, por exemplo, naquela época não tinha defensoria, mas o equivalente se organizou e começou a discutir. Daí, inclusive, o surgimento do Ministério Público, se você lembrar. Vocês não devem lembrar, porque você devia ter nascido, né? Em 80, o Ministério Público ele surge de uma concepção, de uma discussão sobre a nova institucionalidade. Mas ele só ganha força porque tem um movimento que dá respaldo. Aí,
você tem um processo por cima, você tem uma transição por cima quando se perde a luta das diretas. É a luta das diretas que é responsável por todas as, vamos dizer, as brechas que ficam nessa transição. Exemplo, a questão que aqui no Brasil foi transformada não se podia tratar, porque isso era uma espécie de tentativa de romper com o pacto que levou à democracia. O quê? A anistia recíproca. Não houve justiça de transição. Se você não faz justiça de transição, e você não faz, aí vem a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade era um espaço de reconstrução da possibilidade de dar, já que passou tanto tempo, um espaço para se pedir desculpa, se desculpar perante o país. Mas veja que nem uma Comissão da Verdade feita quase 30 anos depois, passou 30 anos sem ninguém tocar neste assunto. Então, você tem de pensar que você não pode ter uma transição mitigada. Daí, só tem uma força para acabar, para impedir transições mitigadas. O chamado ronco das ruas. E a organização, por exemplo, vocês têm organizações, os defensores pela democracia. Essas organizações elas serão importantes porque elas são, sabe, uma espécie. Eu acho que funciona assim. Você tem toda uma mobilização que gera energia política, gera energia de proposta, gera energia de transformadora. Ela entra e sai pelos para-raios dessas instituições, que têm fatores de mobilização, fatores de organização. Eu não acredito, sem rua, numa modificação efetiva no Brasil. Não acredito. E outra coisa, vamos lembrar uma outra coisa, para a gente começar a colocar os problemas? Não dá para pensar que dá para continuar elegendo um presidente sem eleger um Congresso. Não dá. Não vem que não dá. Bota o presidente lá sem Congresso e quer que ele governe. Ele passa a ser objeto da mais escancarada chantagem. Eu, recentemente, a convite do presidente e da prefeita da Cidade do México, do presidente do México, da prefeita da Cidade do México, estive no México terça-feira passada, né? E lá está havendo um processo de transformação. Por quê? Porque eles conseguiram eleger a maioria simples, ou seja, eles têm metade do Congresso e fazem maioria absoluta com as suas alianças. Você governa, sim. Agora, se você for olhar hoje e fazer uma comparação entre hoje e o passado, você sabe quem criou, porque o Centrão sempre surge no Brasil, é uma outra discussão. Mas o último Centrão, sabe quem criou? Esse Centrão que está aí. Eduardo Cunha. O grande estruturador do Centrão era o Eduardo Cunha. E o Centrão ele cumpre esse papel em que ele sempre ocorre quando você não tem uma participação majoritária do partido que está no governo. Ele sempre aparece. E eu queria também destacar uma coisa. Hoje,
Se você for ver, o Bolsonaro, nós tínhamos partido, né? Então, o nosso governo tinha uma presença maior dos companheiros do PT. Por suposto, todo governo é assim, né? Tirante quando a Globo ou algum órgão da imprensa quer dizer que isso significa controlar a máquina pública. É bom a gente saber que tem teorias estranhas que surgem dentro da imprensa brasileira a respeito das formas pelas quais os governos são exercidos no mundo inteiro, sejam governos mais autoritários, sejam os democráticos. Nenhum deixa de ter controle do seu próprio partido ou o grupo que você representa. Bom, mas o que eu quero dizer, veja você, o Bolsonaro não tem partido, rigorosamente falando. Por isso é que o partido militar lhe dá os quadros. E eu sempre fico me perguntando, quem é a criatura e quem é o criador? A criatura é o Bolsonaro. Ele não é o criador. Não se pode ter ilusão quanto a isso. E, portanto, essa é uma discussão que tem de ser feita uma hora nesse país. Vai ter de ser feita. Sob pena da gente ficar nesse... Acaba com o golpe, volta o golpe, acaba com o golpe, volta o golpe. Então, há que discutir isso, há que discutir governabilidade. Isso vocês têm de discutir. Tem de discutir como é que é o poder político no Brasil. Para mim, você pode... Sabe, usando assim, o primeiro teórico, um dos teóricos, o Pulantzas, por exemplo, ele fala que tem uma fração de classe dominante, tem uma fração que é reinante, tem uma fração que ocupa o aparelho de Estado, a burocracia. Aqui no Brasil seria assim, no Temer, a fração hegemônica é a mesma de hoje, né? A mesma de hoje, que deu o golpe para controlar completamente as duas outras. A do meio era o PMDB numa aliança com o PSDB. E ocupava o aparelho de Estado também. Hoje, você tem a fração dominante é a mesma de antes, né? Talará financeira, etc., etc. A do meio, a reinante, é o centrão. A reinante é geralmente a quem faz a atuação política. É o centrão dividindo com o Bolsonaro. E a terceira é o partido militar, querido. Quem é que controla a máquina governamental? Eu não sei como é que vocês não têm. É porque vocês são um órgão do judiciário, né? Vocês estão na área jurisdicional. Tecnicamente é do sistema de justiça, que a gente não gosta de se misturar, dizendo que é do Poder Judiciário, não. Não, chamar sistema de justiça. Eu vou chamar de judiciário. Tá. A senhora faz o que a senhora quiser, a senhora pode tudo. O jurídico. A gente é do mundo jurídico. Ô, presidenta, tem uma pergunta aqui muito especial de um companheiro nosso que não está aqui hoje, que ele pediu para eu ler para a senhora. Ele diz assim... Esse seu vestido é mexicano, né? Cara, de Puebla, viu? Eu sei. Eu vivo lá no México. Inclusive, eu tenho que ir lá levar meu filho mais velho para ser benzido pela Virgem de Guadalupe, que está necessitado. Entendeu? E a Virgem de Guadalupe faz o quê, por exemplo? Ela é milagrosa. Eu desconhecia. Ela é milagrosa, tem que botar esse menino para rezar. Ele diz assim, presidenta, meu nome é Sérgio Riani e sou neto do sindicalista Clodesmith Riani, de Juiz de Fora. Eu sou da época do Clodesmith, viu? Então, a pergunta dele é essa. Ele gostaria de saber o que a motivou a ingressar na luta armada, que eu acho que também é uma pergunta minha, e qual era a relação da POLP
e, posteriormente, do Colina com Marighella. Nessa esteira, como a senhora vê o engajamento político da nossa atual juventude comparado com a década de 60? Obrigada. Você sabe qual uma das piores coisas da ditadura? Eu tinha 16 anos em 64, é o que eu acho, ou 15 ou 16. Bom, a pior coisa da ditadura é a gente não acreditar na democracia. A minha geração não acreditava na democracia. Por quê? Porque ela tinha sofrido um golpe. O Brasil era um dia democrático, né? Com o governo João Goulart, com todas as limitações possíveis, um governo democrático. João Goulart era e eu tenho muito orgulho de ter trazido ele para ser enterrado no Brasil, porque ele sequer até então tinha sido enterrado aqui no Brasil. E ele era um governo democrático, um governo que queria reformas absolutamente próprias daquele momento histórico, que em nenhum outro país desenvolvido se acharia estarrecedora. Pois bem, foi considerado um comunista e tiraram ele do poder. E aí fecharam, começou o fechamento. Na minha época, quando eu entrei no ensino médio, né, naquela época você fazia ou científico ou clássico. O clássico. Então, naquela época, acontece o seguinte, quem acreditava no processo democrático enfrentava todo dia a existência de uma ditadura no país. De uma ditadura em que, crescentemente, os espaços de participação se estreitavam. Então, você tem de 64 até 67, tá? É engraçado que se combina as duas coisas. Se combina participação, aí começa uma participação, você começa a minha geração começa a enfrentar a política, fazendo manifestação na rua, tudo isso no início da ditadura militar. 64 a gente faz, até aí a gente está acreditando, 65, 66, 67. Em 67, no Brasil, começa uma grande conversa que, logo depois da visita da Rainha Elizabeth, eu lembro disso até hoje, ao Brasil, haveria um fechamento. A gente estava acostumado com os atos institucionais, porque tinha o AI-5, o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4. Todos esses atos institucionais, ou eles caçavam, né? Caçavam representação parlamentar, caçavam funcionários públicos, caçavam juízes, mas, de uma certa forma, a sociedade não estava paralisada, então se acreditava na democracia. A partir de 13 de dezembro, eu lembro direitinho do dia, e o que eu estava fazendo? 13 de dezembro de 1968, quando decretam o AI-5, o Brasil se fecha. Aquele movimento que existia é totalmente comprimido. Sabe? Porque antes começaram a invadir teatro e impedir peças teatrais. Não é um fechamento parcial, é um fechamento total. Não é uma coisa... Ou seja, você não tem espaço de participação. Criminaliza-se tudo no Brasil. Tudo. Você olha que quiseram prender o Caetano, quiseram não prender o Caetano, o Gil, né? Começa aquela história, tá? No final de 64, início de 69, há muitos brasileiros que vão para o exterior. Você começa a ter amigos, colegas, né, que se exilam. Bom, eu entro no ensino médio em 64. Eu assisto o golpe, eu saio de um colégio de freira e vou para um colégio público,
porque o ensino público em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o Colégio Estadual de Minas Gerais era considerado, a gente fazia vestibularzinho para entrar no Colégio Estadual de Minas Gerais, porque a educação pública era de qualidade. Se você, na minha época, se você fosse de colégio particular, você não era considerado assim, uma pessoa assim, muito bem formada. Então, colégio público. No colégio público, começa toda a insatisfação, essa participação. No fim disso, quando a gente já está em 68, se você quer fazer política, vá para a clandestinidade. E aí, a alternativa são os movimentos de luta armada. Por quê? Não tem mais espaço para fazer nada. E há um nível de perseguição violento nas universidades. Há um nível de perseguição violento eu vi a greve de Contagem em Minas Gerais, a greve de Osasco, a intervenção no sindicato dos bancários, a intervenção no sindicato de metalúrgicos. Aí começa um processo que é um fechamento horroroso, começa o governo Arastazzu Médici, uma repressão, e aí começa a resistência armada. Disso se vai para a prisão, e na prisão se faz um balanço do que aconteceu e começa-se a perceber que a questão é lutar, de voltar a lutar pela democracia. Foi um processo, né? Que eles estavam nos empurrando para isso, e que isso seria, você entende, um massacre, que essa luta urbana era um massacre. Sistematicamente, centenas de pessoas presas. Né? Eu não tenho nenhum arrependimento disso. Acho que a minha geração foi generosa na luta. Foi capaz de a gente abrir a mão de muita coisa para participar. E você ia muito jovem para a prisão. E lá ficava 3 anos. Eu acho que dá uma grande experiência. Agora, eu sempre disse, eu não aconselho ninguém à prisão para ter experiência. Então, presidenta, acho que já está terminando, a gente já está explorando o máximo. É uma pergunta que o Renato De Vito, nosso companheiro, defensor de São Paulo, e a Anne Carol também, que é defensora do Rio Grande do Sul, eles questionam um eventual novo governo de esquerda. Como é que enfrentaria a questão do superencarceramento? Porque a gente vive essa questão do superencarceramento, isso é um problema que ataca nós, defensores públicos, né? De uma forma, a senhora teria alguma ideia, proposta, o PT, como é que seria isso? Pergunta do povo. Eu acho que tem uma contradição hoje que a gente tem de cuidar muito dela. Eu acho que o superencarceramento é um crime, tá? Se você quiser saber a minha opinião. Primeiro, é inócuo. E segundo, é contra a população pobre do país. E terceiro, você vai ver, sobretudo negro que está lá dentro. Jovem negro. Então, você tem de tudo para ser contra. Mas eu acho que tem por trás disso uma outra discussão, que é a seguinte: é de todo interesse de quem controla, de quem quer controlar o país, uma oposição no seio do setor operário, não é do setor operário, das classes populares integrais, entre o setor popular da população decente versus o setor de uma população que pratica crime, o pequeno crime. Nós temos de impedir, de qualquer forma, que essa contradição seja resolvida por meio da criminalização da pobreza e que transforme esse setor que se considera decente em inimigo do outro.
porque esse é um mecanismo de controle social. Nós não resolvemos isso ainda não. Porque você veja nessa história de Jacarezinho. Uhum. Na história de Jacarezinho, tem um processo que é extremamente perverso. Eu não sei se você viu uma enquete que apareceu, que pessoas, sabe, daquela região consultadas, defendiam a invasão de Jacarezinho. Porque eles não percebem qual é a lógica que está por trás de Jacarezinho. Como o Jacarezinho não dominava a milícia, mas o tráfico de pequeno porte, vamos dizer assim, tinha de liquidar o tráfico de pequeno porte para deixar a milícia entrar. Porque enquanto o tráfico controlasse o Jacarezinho, a milícia não entrava. É essa substituição que a gente tem de ter claro. Agora, eu vi a população, uma parte da população local, defendendo a operação. Podem ser manipulados, mas eu vi. Não, isso aí eu acho que essa questão é uma questão seríssima. isso. Que tem como decorrência também a política de encarceramento. A política de encarceramento, ela compõe esse quadro. Você entende? São várias, é que nem camadas, sabe? São várias camadas que se sobrepõem. Tá? E você pode ter certeza que a violência privada, característica dos regimes fascistas, é violência privada. E todo o processo de armamento não é contra o Estado, porque é o Estado que ou permite ou arma. Aqui e em toda a América Latina. Você pode olhar o que aconteceu na Colômbia, o que acontece no México, o que acontece em todos os países que você tem o que eles chamam de crime organizado. Então, eu acredito que esse, primeiro, tem de acabar com essa política de encarceramento, mas tem, ao mesmo tempo, de entender o que está em questão, quais são as forças que estão julgando, que fazem esse jogo. Matar 30, sei lá quantas pessoas mataram no Jacarezinho, até onde eu vi a contagem, estava em 29. Não, eu vi 29, você falou 28? Bom, quantas foram? E na maioria das pessoas não tinha nem nada a ver com o que estava acontecendo, qual era a lógica do problema. Mesmo os que tinham a ver não podiam ser mortos, porque não tem lei de assassino, não tem pena de morte nesse país. E nem tampouco a polícia está autorizada a executar ninguém. Então, além do encarceramento, tem de ver qual é a origem do encarceramento. O que é que ele faz? Porque ele, por exemplo, eu acho que já estamos chegando perto dos Estados Unidos, que até onde eu sabia era o país que tinha a população negra, toda a população negra, estou exagerando, mas uma parte expressiva da população negra americana é encarcerada. Isso será que tem a ver com a escravidão? Eu acho que sim. Eu pensei durante muito tempo que Pau de Arara vinha da Guerra da Argélia, da repressão à Guerra da Argélia, e também, em uma certa época, eu pensei que também era fruto do nazismo, né? Das políticas de tortura do nazismo. Sabe de onde que vem o Pau de Arara? Não? Pega uma das pinturas do Debré, negros. Negro no chão, num pau de arara. O pau de arara é um produto eminentemente adotado pela repressão do senhor de escravos sobre o negro. Então, o componente que existe, eu acho que a base fundamental da criminalização, da política de ódio, do desprezo
ou menosprezo, se você quiser, pela vida. Tem a ver com a visão da nossa elite sobre o povo, a visão fascista. Ela é o DNA, sabe? Do subemprego, do não acesso à educação, de não ter importância à saúde, do povo brasileiro não ser relevante para a elite, deles estarem de costas para o seu próprio país. Porque é o seguinte, você só imagina o que é, eu até pensei uma coisa outro dia, porque uma companheira falou isso, a Mônica Valente, que eu acho que ela tem razão. Ela fazendo um paralelo entre a Bolívia, o Estado Plurinacional Boliviano, por causa do indígena, da importância do indígena na questão nacional boliviana, nós temos de pensar a importância do negro na formação brasileira. A gente tem de saber que, pelo censo, o único que houve até o último, nós somos um país negro, majoritariamente negro, preto, pardo e mestiço, se você quiser. Né? E nós somos a segunda maior nação negra do mundo. A primeira é a Nigéria. Depois da Nigéria, nós, em termos de quantidade de população. Os Estados Unidos não têm a mesma composição, é menos. Então, é importantíssimo que a gente trate dessa questão, porque isso de Jacarezinho, o encarceramento em massa tem a ver com isso. E aí é que eu disse, essa é uma questão do negro no Brasil é uma questão, para mim, democrática, popular, de soberania social. Presidenta, agora já estava avançado da hora. Pode fazer. Espera aí. Está me ouvindo? Pode fazer mais uma? The last one, a última? Só uma. Porque agora você já me pegaram. Cansada, né? Não, é só para a senhora dar diretrizes mesmo. É o Rafael, que é defensor da DPU. A minha diretriz é o seguinte: tem de acabar, tem de lutar pela vacina ampla, tem de lutar por vacina ampla, geral e restrita e urgente. Peraí, alguém está cantando aqui. Desculpa. Vai, presidenta. Auxílio emergencial de no mínimo 600. Fim do teto dos gastos. Defesa da democracia e da soberania desse país. E os evangélicos, a gente faz o quê com eles? Com quem? Com esses evangélicos aí. Essa era a pergunta do Rafael. Que aí também você não dá para pegar e demonizar evangélico, não. Acho que evangélico tem direito de ser evangélico. Acho que tem de ser considerado e respeitado como tal. Presidenta. Se um grupo de evangélicos tem uma posição pró-Bolsonaro, tem outros que não têm. Mas como é que é, Rafael? Então pergunta aí, porque eu não concordo com esse tipo de problema. Entendi. Colocado assim, eu não concordo. Então tá, presidenta. Não vamos fazer uma guerra contra o evangélico? Não, a gente não tá, a pergunta não foi nesse sentido. A pergunta foi no sentido de querer saber como que a gente, pelo contrário, quais são as estratégias que o PT pretende usar para se aproximar cada vez mais dessa população que a gente está cada vez mais distante. A sensação que a gente tem é essa. É isso. Eu sempre tive uma grande aproximação com eles. Tinha uma boa relação com eles. E acho que o PT vai ter de voltar a ter essa relação. Acho que uma parte do povo desse país é evangélica. É isso, a maioria. Enquanto tal. E nós não podemos achar que dado evangélico é bolsonarista. Eu não concordo com isso. Então, é a mesma coisa de você me perguntar e os católicos. Porque você sabe de uma coisa? Vou te falar. Na minha primeira campanha, mais na primeira do que na segunda. Mas na primeira campanha eu tive uma oposição violenta, tá? De segmentos católicos no Brasil, principalmente de bispos. Tanto é assim que quando eu conheci o Papa Francisco, ele me disse: nem todos os católicos
tem sensibilidade para perceber o que é uma boa transformação. É verdade. Você percebe? Você não pode tratar desta forma. Entendi, Aliás, presidenta. eu acredito que o Papa Francisco é um elemento fundamental no processo sabe, nessa importante área que é a religião para uma multidão de pessoas, né? Eu acho que o Papa Francisco ele mostra uma adequação aos problemas do povo pobre desse mundo e uma preocupação real, concreta. Então, eu te digo isso, eu não sou religiosa, mas eu respeito as religiões como uma manifestação de uma forma de compreensão e de transcendência que ajuda as pessoas a viver essa aventura difícil que é estar no mundo. É isso, presidenta. Olha, muito obrigada. A gente está super feliz com esse presentão para o nosso Dia do Defensor e das Defensoras também. Obrigada por você ter ficado aqui com a gente até agora. Está todo mundo aqui. Presente, Dilma, eu te amo. Renata. Dilmãe, maravilhosa. Obrigada, presidenta. Obrigada, Dilma. viu, presidenta? E qualquer coisa, os Defensores pela Democracia estão aí para apoiar a senhora. Estamos juntos. E Obrigada, presidenta. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, Obrigada, tchau. presidenta. Eu te amo. Obrigado, Dilma. Amo você. Obrigada. Maravilhosa. Dos defensores Amamos. públicos. Tchau, tchau. Melhor, tem que falar assim, o melhor produto da Da Constituição. Constituição. Lindo! Lindo, 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 lindo. Melhor produto, ó. Tchau, 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 tchau. Maravilhosa. Boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau, boa noite.